Você está numa periodização há mais de 6 meses e você não sente evolução, provavelmente o problema não é seu, o problema é da programação ou de estruturação dessa programação. Por mais que você seja um aluno experiente, tenha lá seus 3, 4, 5 anos treinando, é comum, claro, estacionar um pouco a periodização, as evoluções serem um pouquinho mais devagar, mas a estagnação não é comum, isso pode ser problema de programação. Bem, dentro desse espaço hoje a gente vai falar então um pouquinho de periodização e um pouquinho de cada nomezinho que aparecer dentro da periodização, porque é importante você entender cada uma das etapas para poder também ter significado dentro do que você estiver fazendo, certo? Bem, primeira coisa mais importante de tudo, segue a gente, não se inscreve aí, não se esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo para chegar em mais pessoas também entender como é que está funcionando essa programação dentro do seu box, se está certo, se é isso mesmo, se está seguindo essas regrinhas que a gente vai trazer no dia de hoje. Bem, falando um pouquinho então sobre o processo adaptativo. O processo adaptativo ele já é de conhecimento da gente há muito tempo. Lá em 36, o Hans Selye, um canadense, fisiologista, está aqui inclusive nas referências do vídeo, ele traz o processo adaptativo em 3 fases. Primeira fase é a exaustão. Você nunca fez atividade ou você tem pouco contato com a atividade, começa a fazer. Vamos lá, vou dar o exemplo, rosca direta. Faço 3 séries de 10 de rosca direta. Primeira vez que eu fiz, putz, fico com aquela dor do processo adaptativo absurda, né? Ainda mais se eu sou sedentário, então fico com uma dor absurda. Na sequência, o meu corpo ele vai entrar, então, num processo de resistência, ou seja, eu vou estar fazendo a força e vou estar adquirindo a resistência dentro até chegar no processo de exaustão, onde eu não vou conseguir mais fazer essa atividade. Bem, esse processo adaptativo, ele é cumulativo, ou seja, eu vou acumular ele quando eu estiver conseguindo realizar essas 3 etapas. O problema é que depois de um determinado momento, eu não tenho mais essas 3 etapas. Então não adianta eu ficar lá fazendo 3 meses de rosca direta, 3 de 10, por mais que eu tenha aumentado um pouco a sobrecarga dentro do treinamento, se eu não mexer em intensidade e volume, provavelmente eu não vou estar tendo nenhum tipo de aquisição a longo prazo. Bem, pelo contrário, eu entro no que a gente chama de monotonia de treino, certo? Mas vamos falar então um pouquinho sobre a periodização e o processo adaptativo. Bem, a periodização ela tem, por fim, melhorar os processos adaptativos dentro daquilo tudo que você vai fazer. Condicionamento, força, potência, resistência, velocidade, né? Então, são todas variáveis que a gente vai tentar controlar e melhorar dentro do seu processo adaptativo com a periodização. Para o cross, a gente usa muito o que a gente chama de bloco ATR, não, e no meu caso, não linear. Né? Eu vou explicar mais para frente o que seria o não linear, mas primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre bloco ATR. O bloco ATR ele surgiu lá na União Soviética, no período da Guerra Fria, né? É muito comum existir essa corrida, principalmente pensando em Olimpíadas entre as duas nações, com Vladimir e Surin. Então, ATR ele tem essas letras porque é a abreviatura de 3 nomes, né, que em português fica acumulação, transformação e realização. Né? O Bompa também ele vai trazer, acho que o Bompa seria até uma referência melhor, mais atual, para dentro do conceito brasileiro, inclusive trazendo muitas referências, bem bacana. Um livro depois eu vou colocar também aqui no link da descrição esse livro, que acho que seria um livro primordial para qualquer profissional que pense em periodizar a longo prazo. Mas falando de processo acumulativo a gente vai ter grandes volumes de atividade, então você vai estar acumulando volume, baixas intensidades, vamos trabalhar base de condicionamento aeróbio para dentro do cross, base de força geral, e depois a gente vai passar para a específica também dentro desse processo, né? Inclusive, além do Vladimir, né, o Bompa, como eu já citei aqui, ele vai ter essa diferenciação dentro do período de acumulação, que é bem importante também para quem tem aí um bloco de cross, né? Quanto tempo que vai durar o período de acumulação? Bem, você tem que traçar o objetivo. O objetivo é a competição, o alvo é o TCB, vamos supor. Né? Eu vou começar a fazer meu treinamento pós-TCB desse ano. Então, provavelmente, eu vou ter um ano aí de treinamento para poder fazer. Então, eu consigo fazer um ciclo um pouquinho maior, né? Esse macrociclo aí vai ficar um macrociclo de um ano, eu consigo fazer quase 4 meses só de bloco de acumulação. Bem, a transformação é eu começar a trazer a realidade do que eu acumulei de volume, base aeróbia e tudo mais para dentro do universo do seu esporte, né? Para a parte tática e técnica, que é o que o Bomba traz. Então, eu vou trazer. Eu estava fazendo uma média de 80 bar muscle up, né? Que inclusive seria o número que eu indicaria para um atleta de alto rendimento,
ou para quem quer competir em alto nível, estou fazendo 80 bar muscle up aí por semana. Então, se está fazendo 80 bar muscle up por semana, interessante agora a gente começar a trazer isso para dentro do treino. Então, os treinos eles podem vir com 10, 12, 15 repetições dentro da rodada para você realizar de maneira unbroken, né? Para quem quer se desafiar mais 20, né? E assim vai. Você vai trazendo para dentro da realidade do seu esporte. Se você já tiver, inclusive, as provas daquilo que você vai realizar, chegou o momento de trazer as provas também para dentro da sua periodização. E a realização é toda a fase pré-competitiva ali, né? Logo antes da competição e a competição em si. Então, para o cross é mais fácil porque o evento você pode escolher os eventos, né? Apesar de ter muitos eventos durante o ano, e você consegue ir traçando quais você quer fazer. E essa parte de realização, o ATR, eu diria que é uma das mais importantes, porque eu só consigo traduzir tudo aquilo que eu fiz se eu fizer um bom R ali, uma boa realização.